Primeiro Reis, capítulo 17, diz que então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Levante a sua mão para o alto, as 2 mãos, levante bem alto. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Dê glória a Deus. O Senhor me mostrou esses dias agora passado que há um paralelo divino nesse texto com o mover do Espírito que está por vir. O Senhor está usando esse texto como uma espécie de espelho, de paralelo profético, para nos ajudar a entender como que Ele procederá em relação às coisas que Ele deseja fazer com o seu povo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não sei se os irmãos se lembram, na virada do ano de 2018 para 2019, o Senhor nos deu uma palavra profética aqui muito forte em Isaías 54, aonde dizia que canta alegremente, ó estéril, e tu que não deste a luz, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Essa palavra usada nesse texto para solitária é uma palavra muito usada para quando a pessoa está passando por um momento e ela se sente angustiada, desmerecida. Alguém que está passando por algum tipo de crise, por um momento onde ela não se sente ok, não se sente bem. E é por causa disto que o texto usa a expressão para apontar como uma forma de paralelo aquelas situações quando dá a impressão que Deus gosta mais do outro do que de mim, do que de nós. Dá a impressão que Deus tem filhos prediletos. Mas a própria palavra de Deus deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama você e eu da mesma forma que Ele ama qualquer um outro. O amor de Deus é único e Ele é pleno para todos. Veja bem, não há nada que eu e você possamos fazer para Deus nos amar mais. Diga comigo, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Por quê, pastor? Porque o amor dele já é pleno.
Não existe nada acima do pleno. O amor de Deus é pleno. Ele já te ama de forma plena. Amém ou não? Agora, o que varia é o favor. A diferença está no favor. O amor é igual para todos, o favor varia, porque o favor tem a ver com propósito e o favor tem a ver com estação. Por exemplo, se você passar em frente a uma certa árvore hoje, você vai encontrá-la completamente desfavorecida. Mas se você passar em frente dessa mesma árvore, daqui a 4 meses, você vai encontrá-la completamente favorecida. Ela vai estar cheia de flores, cheia de frutos, com folhas verdes, maravilhosa. Qual é a diferença? A diferença é a estação e o propósito. Você vai passar em frente a algumas árvores, você encontrará apenas folhas, bonitas e vistosas, mas apenas folhas. Mas você vai passar em frente a outras árvores, você vai encontrar frutos maravilhosos. O segredo está no propósito. Diga, o propósito é o segredo do favor. Portanto, Deus não tem preferências por pessoas. Mas Deus está seguindo uma agenda. Deus tem uma agenda e Ele está seguindo esta agenda. E a agenda não sou eu que dou para Deus, não sou eu que dito a agenda divina. É Deus que dita a nossa agenda. Amém? É Ele que determina como será o nosso amanhã. Porque Ele tem planos de bênção. Isaías disse, o Senhor falando através de Isaías, dizendo, eu sei os planos que tenho para vós. Planos de bem, diz o Senhor, para vos dar um futuro. Olha só, Deus planeja coisas boas para nós. É um Pai maravilhoso que está olhando para mim, para você, todo orgulhoso, dizendo, eu tenho planos para ele, eu tenho planos para ela, eu tenho um ministério para ela, eu tenho um ministério para ele, eu vou usá-lo nesta área, eu vou usar naquela área, eu vou usá-lo para fazer isto, mas as coisas precisam passar pelas etapas devidas. Deus não pode fazer na minha vida algo que mesmo que seja bom aconteça fora do tempo. Quem está entendendo? Ter um carro é bom, mas você daria um carro para o seu filho de 5 anos? Não, ter um carro é bom, mas ele é bom no tempo certo. Ele é bom na estação certa. Deus tem planos para a sua vida, mas esses planos têm estações apropriadas. E agora escute bem, algo que o Senhor falou comigo muito fortemente nesse texto, versículo 3. Capítulo 17, versículo 3, diz assim, retira-te daqui. Isso é Deus falando com Elias. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Diga comigo, esconde-te. Mais forte, diz esconde-te. Escute bem. Elias, o tisbita, ele foi o maior dos profetas. Assim como Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Quando Jesus estava no Monte Tabor e teve a experiência da transfiguração, o nosso magnífico Senhor Jesus Cristo, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João, para demonstrar a sua divindade, para que não ficasse dúvida de que ele realmente era quem dizia que era, ele transfigurou-se, e a transfiguração, a palavra grega usada ali, demonstra como o descortinar de uma luz, como se tivesse uma luz acesa aqui, com uma vasilha em cima, e de repente começa a levantar essa vasilha para revelar a luz. Ou seja, o divino que estava oculto dentro do físico, de repente começou a brilhar de tal forma que o filtro da carne dele não pôde mais reter. E aquele brilho começou a exalar para fora e ele transfigurou-se, e diz o texto, com a aparência de um anjo. Tamanho foi o brilho que brotou de dentro para fora, extrapolando a sua pele. E ele mostrou a sua divindade para os 3 poderem ver e assistir. E quando eles estão ali, de repente, 2 personagens apareceram no Monte Tabor, no momento da transfiguração. E não importa se eles vieram, ou se os personagens vieram, ou se eles subiram. Não importa, porque o que aconteceu ali foi um invólucro de glória. A glória de Deus envolveu aquele lugar.
de tal forma que, veja bem o que eu vou te dizer, quando um certo nível da glória de Deus envolve o lugar, você perde a noção do tempo. É impressionante o que a glória de Deus é capaz de fazer quando ela desce no ambiente. Ela altera a sua capacidade de percepção. Pastor, isso está na Bíblia? Oh, yes! Pedro estava lá preso, e a igreja orando por Pedro. Vai um anjo lá na prisão, solta as correntes de Pedro, abre a porta, Pedro vai passando, e diz o texto, e cuidava que estava tendo uma visão. Ou seja, o anjo entrou na prisão, tirou as correntes de Pedro, botou Pedro para fora, abriu a porta, houve um tremor, as portas se abriram, Pedro saiu pelo lado de fora, e a glória era tão grande que Pedro perdeu a noção de tempo e de espaço. O texto diz que Pedro achava que estava tendo uma visão, e de repente ele volta a si, e ele está do lado de fora, a prisão ficou para trás, está Pedro ali. Aí aparece Pedro lá na casa da irmã Maria, que o nome da mulher era Maria. Por que todo ciclo de oração tem uma Maria, né? Já perceberam? Todos. E aí aparece Pedro lá na casa da irmã Maria. Bate na porta. Aí vem uma mocinha abrir a porta, porque o povo estava lá dentro orando. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Tira Pedro da prisão, Senhor. Aí está Pedro na porta lá. A menina abre a porta, diz a Bíblia que ela ficou tão atônita que ela fechou a porta e correu lá e falou, Pedro está aí fora. Aí o pessoal, deixa de bobagem, menina. Senhor, liberta Pedro, Senhor. Senhor, tira Pedro da prisão. Pedro está ali fora. Deixa de falar bobagem, menina. Quantas vezes nós oramos por coisas, pedimos coisas, que Deus não se dá nem o trabalho de fazer, porque você não vai acreditar que Ele fez. Se você está pedindo algo grande a Deus, pelo menos acredite que Ele é capaz. Bota a tua fé para funcionar, porque Deus é infinito. Nada pode reter a mão do Senhor. Nada pode impedir o mover de Deus. Deus é capaz. Você vê, Deus falou comigo para ir na Califórnia, passar 3 dias de oração e jejum, num lugar lá que é uma referência de avivamento, uma rua chamada Azusa Street, onde aconteceu um grande avivamento há 100 anos atrás. O Senhor falou comigo, vai, passa 3 dias lá em jejum e oração. E eu fui na segunda, voltei na quinta. Quando eu cheguei na quinta-feira, de quarta para quinta, o meu voo era bem de manhã na quinta, então eu fui na quarta lá, fazer a minha última oração, para ir para o aeroporto. Quando eu cheguei, tinha um grupo de mãos dadas orando. Escute bem. Eu cheguei e falei, ei, tudo bom? Vocês são cristãos, vocês estão orando? Sim, estamos. Posso me unir a vocês? Posso orar com vocês? Claro, ficaram felizes, vem para cá, vem orar com a gente. E aí cheguei lá, me uni ao grupo e tal, e aí o dirigente falou assim, tudo bom, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Jefferson. E o senhor é daqui? Não, eu sou de Boston. Ela falou, o senhor é de onde? De Boston. Boston, lá em Massachusetts? Eu falei, é. Ele falou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, o senhor me mandou aqui. O senhor me mandou aqui passar 3 dias em jejum e oração. Ele falou, o senhor está aqui há 3 dias? Eu falei, estou aqui 3 dias orando e jejuando. Aí ele falou, meu Deus, que coisa impressionante. Eu falei, por quê? Ele falou, porque Deus falou com o nosso pastor aqui, para ir para Boston ficar em jejum e oração. Escuta isso, gente. Aí eu frisei. Eu falei, que história é essa? Ele falou, há 2 semanas atrás, numa reunião de oração, o senhor falou com o nosso pastor, disse, vá para Boston, fique lá em jejum e oração, porque os céus estão por se abrirem em Boston. Escute isso. Aí ele entrou em oração. Aí eu falei assim, só por via das dúvidas, quando que ele começou a jejuar? Aí ele falou, 1º de março. No dia que nós aqui entramos em jejum, dia 1º de março, Deus estava mandando um outro profeta lá em Los Angeles entrar em jejum.
Deus falou comigo para ir para Los Angeles e falou com ele para vir para Boston, gente. Os nossos aviões provavelmente até se cruzaram no ar. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo? Diga comigo, porque Deus tem um plano. Eu quero sentir convicção na sua voz, pelo amor de Deus. Diga comigo, porque Deus tem um plano. E aí Deus começou a falar algumas coisas comigo, que hoje eu vou resumir, mas eu vou voltar nesse assunto com vocês. E o Senhor falou comigo, o que aconteceu com Elias depois que os corvos o deixaram, é um paralelo do que eu estou por fazer. Por quê? Porque Israel precisava de um grande avivamento. Israel precisava de um derramamento de chuva. Chuva é símbolo de avivamento. A nação estava em miséria, havia uma seca muito grande, havia uma crise espiritual em Israel. E havia um povo clamando por um mover de Deus na nação. Portanto, era necessário um mover nacional, um derramamento nacional do Espírito Santo em Israel. Mas antes que esse mover nacional acontecesse, Deus escolheu primeiro fazer um grande mover na casa de uma viúva. Diga comigo, chegou o tempo da viúva. E o Senhor me mostrou que o mover do Espírito, antes que seja nacional, ele será primeiro regional. E ele vai acontecer na casa das viúvas. Ih, pastor, então está danado porque eu sou casada, meu marido está bem de saúde e tudo. Não é disso que eu estou falando. Viúva, nesse caso, representa aqueles que são esquecidos, aqueles que não são conhecidos, igrejas de canto de rua, igrejas que não têm nome, que não têm fama, que não têm televisão, que não têm nada. Pequenas igrejas, pequenos povos, mas escute bem, é nesses pequenos redutos de onde se levantam os maiores clamores a Deus. Nada contra as grandes igrejas, mas tem muita igreja grande por aí acomodada porque já tem tudo, já tem patrimônio, já tem dinheiro, já tem carro, já tem jatinho, já tem ônibus, já tem dinheiro, já tem tudo. Não precisa mais clamar a Deus por nada. Ah, precisamos de não sei o que lá, até que o cheque vai lá e resolve. Estão entendendo? Pastor, tem alguma coisa errada em ser muito próspero, muito abençoado? Não, nada de errado. Desde que mesmo na prosperidade você ainda continue dependendo de Deus. Você ainda continue dobrando o seu joelho, clamando e buscando ao Senhor. Porque não há recurso que substitua o clamor a Deus, a busca ao Senhor e a entrega ao Senhor, porque nas mãos dele está todo o poder no céu e na terra. Amém, irmãos? E o Senhor me mostrou que o que aconteceu foi exatamente isso. Elias chega na casa de uma mulher simples, viúva. O que diz? Coloque para mim Isaías 54, 1. O que diz o texto? É exatamente isso que nós estamos vendo aqui agora. Elias chega na casa de uma mulher viúva. E ele chega e fala, ei, tudo bem, vê para mim um copo d'água. Aí a mulher, perfeitamente, quando ela está indo, ele fala, aproveita e traz também um pedaço de pão. Ah, pão já não tenho. Eu não tenho, só tenho um pouquinho de farinha e de azeite. Mas olha o que diz o texto. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária. A palavra ali pode ser solitária, desprezada, do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse texto Deus nos deu na virada de 2018 para 2019. E o que vem em seguida, joga o texto seguinte, diz, olha bem, amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Irmãos, Deus falou isso conosco em 2018, na virada de 2018 para 2019. E agora nesta viagem, o Senhor me revela esse texto e diz,
essa é a forma com que eu farei. Eu vou começar pelas desprezadas, eu vou começar pelas desoladas, eu vou começar pelas viúvas, ou seja, pessoas simples, pessoas discretas, igrejas simples, igrejas que precisam de campanha para alugar um prédio, mas pessoas que têm clamado a Deus de dia e de noite e que não se esqueceram do poder do Senhor. E o Senhor soprou sobre nós, lançou sobre nós uma nuvem. E esta nuvem está recheada de milagres, recheada de provisões. Elias disse: fica tranquila, porque a farinha da tua panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Azeite é símbolo de abundância da palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que produzia luz no Velho Testamento era o azeite. Azeite é símbolo de abundância da palavra. Número 2, azeite é símbolo de unção do Espírito, porque o azeite que produzia a luz da palavra é o símbolo da unção do Espírito que torna a palavra viva para mim e para você. Portanto, o que o Senhor está dizendo é que nós entramos numa era em que haverá abundância de palavra, não apenas de palavra pregada, mas palavra profética. Palavra rema de Deus para a sua vida. Quem está me ouvindo, gente? Entramos numa era de abundância, gente. Número 2, a unção do Espírito Santo vai fluir de uma forma extraordinária, suscitando os seus dons, levantando em você um mover extraordinário para tirar você do comodismo, começar a usar o seu ministério, despertar você para falar em nome do Senhor. Você vai pregar com autoridade, vai testemunhar do Senhor com uma autoridade nova, e Ele vai te dar sonhos e visões e revelações do alto, porque a estação começou, diz o Senhor. E a farinha fala de... Escute isso. Escute o que eu vou contar para vocês. Vem cá, Cris, rapidinho. Cristiano Bolissoni, corre aqui. Em 2017, quando eu tinha recentemente conhecido esse irmão aqui com a sua esposa, a irmã Raquel, eles tinham recentemente voltado do Brasil, eles foram embora daqui, e eles mesmos testemunham que foi em desobediência a Deus, porque não era o que o Senhor queria, e eles passaram uma luta tremenda, foram para a Itália, de lá foram para o Canadá, resultado, até eles voltarem para cá, que é onde Deus os queria. Quando eu os conheci, em 2017, eles estavam recém-chegados aqui. E eles estavam passando por uma luta muito grande, tentando se restabelecer, tentando reativar trabalho, aquela coisa toda, uma grande luta. Eu tinha acabado de conhecê-los. E o Senhor me deu uma palavra para eles em 2017, mais ou menos lá para julho de 2017, por aí, talvez até um pouco antes. E o Senhor me deu uma palavra dizendo: eu vou abençoar vocês, eu vou prosperar vocês, se vocês forem fiéis a mim, entenderem que eu vou abençoar vocês por um propósito, eu não vou deixar esta torneira se fechar. Os mais antigos aqui lembram disso, DG lembra disso, Doni lembra disso, Tony lembra disso, Luciana lembra disso, os mais antigos lembram disso. Foi na mesma época que eu profetizei o neném da DG, não foi? Que o Senhor ia dar para ela um menino. Está aí esse menininho maravilhoso aí, que de vez em quando cai, chora, é uma maravilha. Olha lá. Mas foi profetizado esse menino, Deus tem um plano com esse menino. E aí Deus falou com esse irmão, eu não sei o que passou na cabeça dele na época, que eles estavam naquela peleja, lutando, já o inverno anterior, todinho, né, quase sem trabalho, né? Sem trabalho. E aí o que acontece? Obrigado, vai lá, Deus te abençoe. O que Deus fez? Deus começou, logo depois que Deus começou a cumprir a promessa. Só que Deus testou eles. Deus testou eles aqui. Nós assistimos Deus testá-los. Por exemplo, quando nós assumimos o missionário lá, que ele tinha que mudar de casa, para uma outra casa, mas ele não tinha uma cadeira para sentar, não tinha nada. Ele ia mudar para uma casa com uma mulher e uma criança, ele não tinha uma cadeira para sentar. Na oração aqui de sábado, Deus falou ao coração do Cris, ele me procurou no cantinho e falou: pastor, eu senti de Deus, eu vou mobiliar a casa desse irmão.
eu vou mobiliar. Eu tenho lá no Brasil um container fechado lá com os nossos móveis que a gente mandou ou comprou lá, não lembro, e nós vamos mobiliar a casa. Mas, irmãos, assim, tudo de bacana, TV de tela fina, e não sei o quê, jogo de quarto bom, jogo disso, jogo daquilo. E doamos tudo, fomos lá, buscamos e levamos para a casa do missionário, mobiliamos a casa do missionário inteira, que não custaria menos do que 20, 25 mil reais no Brasil para comprar tudo aquilo. Em pouco tempo, Deus começou a abrir as portas, Deus tem abençoado esta família de uma forma tremenda, porque, escute bem, farinha é símbolo de liberalidade. Quando diz aqui, a farinha da panela não vai acabar. Por quê, pastor? Porque farinha era parte da oferta de cereais. Farinha fala de oferta, era oferta de cereais. E aí Elias veio e falou assim, vai lá, faz o bolo para mim primeiro. Agora, irmão, vocês já imaginaram essa manchete na Globo? Profeta sem vergonha rouba o resto da farinha de uma viúva. No Jornal Nacional, imagina. E aí as câmeras lá na porta, conta aí como é que foi esse negócio, que ele veio aqui e forçou a senhora a dar para ele o resto da farinha que a senhora tinha na panela. Imagina como é que seria isso na Globo hoje, no Jornal Nacional, Luciano. Elias vira e fala assim, vai lá, olhem para mim, não dispersem agora, vai lá, faz primeiro para mim um bolo e traga, e não se preocupe, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, diz o Senhor. Ô viuvinha de fé, viu? E ela foi lá e fez o bolo, trouxe para o profeta. O profeta comeu o bolo. Quando ele terminou de comer, ele falou, agora vai, entra na tua casa, fecha a porta, outra coisa. Sai na vizinhança e começa a pegar baldes emprestados. Vai pegando vasilhas emprestadas aí. Porque a bênção que vinha era tão grande que ela não tinha vasilha suficiente. Tem alguém me ouvindo profeticamente nesta noite? Tem algum ouvido profético aqui? A bênção que estava vindo era tão grande que ela não tinha vasilha suficiente. Quem está entendendo? Diga comigo o que o Senhor vai fazer. Mais forte, diga o que o Senhor vai fazer. Não cabe nas vasilhas que eu tenho. E a palavra do Senhor é, vai pegar vasilha emprestada. Porque o que está vindo aí é grande demais. E ela sai na vizinhança, você tem um balde aí, tem uma, eu tenho aqui uma, me dá a bacia também, me dá essa tigela, me dá isso aí, vai, pegou tudo que ela pôde. E aí diz a palavra que ela começou a derramar, aquele tantinho de azeite que tinha na botija, começou a derramar aquele azeite na primeira vasilha, encheu a vasilha e o azeite não acabava, derramou no outro, no outro, no outro, no outro, no outro e no outro. E a palavra diz exatamente isso, da panela a farinha não se acabou, verso 16, e da botija o azeite não, olha bem, da botija, já tinha enchido todos os vasilhames, e o texto dizia, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Tem alguém aqui que acredita que esse careca é profeta de Deus? Então fica de pé que eu vou profetizar nesta noite. Eu estou sentindo a unção profética aqui. Levante a tua mão para o Senhor e receba o que eu vou dizer. Nesta noite o Senhor está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Ele está derramando uma unção de multiplicação. A farinha não se acabará, o azeite não faltará. O Senhor derramará em abundância. Você terá para você e terá para dar para outros, porque a mão do Senhor fará milagres incompreensíveis. Aleluia! Aleluia, Senhor! Clame ao Senhor, levante a tua voz, gaste um minuto adorando a Deus. Adore a Deus nesta noite.